E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todo mundo esteja bem, né? Pessoal, dando continuidade aqui à nossa correção de atividade, certo? Nós vamos corrigir aí a página de português da página 267 à página 269 e gramática 97 aliás, 93 a 97, ok? A gente vai começar por gramática, tranquilo, pessoal? Sai o sexto ano aí, mas não é sexto ano, é oitavo, beleza? Oitavo ano. Vamos nós, pessoal. Nós temos aí o textozinho, né, e a questão, e ele vai perguntar aí na letra A. Na letra A ele vai perguntar assim, ó, quais são os estados parte que compõe o Mercosul, né? Você leu no textozinho, né, quais são quais são os países que fazem parte do Mercosul. Quais são eles? É a Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai e Venezuela, ok? Então esses países aí, esses 5 países, eles fazem parte do Mercosul, beleza? Vamos lá. Letra B. A letra B diz o seguinte, ó, quais são os estados associados, né? E pessoal, estado aí com letra maiúscula quer dizer país, ok? Estado com letra maiúscula quer dizer país. Então vamos lá, nós vamos ter aí quem? Ó? Nós vamos ter a Bolívia, o Chile, o Peru, a Colômbia, o Equador, né? A Guiana Suriname, ok? Tranquilo? Então são esses aí. Nós também vamos ter o que? A Guiana Francesa, beleza? Vamos para a questão 2. Pessoal, a questão 2, a gente vai começar a trabalhar aí com a questão dos pronomes, né? E as preposições, beleza? Pronomes e preposições. Lembra que os pronomes é aqueles que vão ligar termos, ok? Então, a função do pronome basicamente é você fazer o que? Ligar os termos, ok? Dentro do complemento geral, ele vai servir como regente, né? Aquele que vai mandar na oração, ok? Então vamos lá. Ó. Se você chegou a uma conclusão correta na questão anterior, todas as conjunções apresentadas contemplarão adequadamente as frases abaixo. O que é conjunção, pessoal? A conjunção ela vai ligar orações, ok? Então conjunção liga oração. Preposição liga o que? Liga termos, ok? Então uma vai ligar termos e a outra vai ligar orações. No caso aí, as conjunções vão ligar orações. Bora lá. Adequadamente as frases existentes entre os termos e as orações. Vamos lá. A primeira aqui diz aí, ó. O Brasil recebeu um forte percentual de imigrantes no ciclo do pau-brasil e da caça, aliás, e da cana-de-açúcar, né? Porém, ou todavia, você pode utilizar qualquer um dos dois, porém, ou todavia, foi com a corrida pelo ouro o processo de independência e o fim do tráfico negreiro, que houve o mais intenso volume migratório. B. A Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai assinaram em 1991 o Tratado de Assunção, com vista a, com vistas a criar o Mercosul. Porém, ou todavia, né, seu marco institucional só ocorreu com o Protocolo de Ouro Preto, assinado em 1994. Ok? Vamos lá. C. O Protocolo de Ouro Preto reconhece as personalidades jurídicas do Mercosul, atribuindo-lhe, portanto, assim, né, ou portanto, ou assim, competência para negociar os acordos com outros países. Letra D. À medida em que a atitude da América do Sul argumenta ou quando nos dirigimos ao polo, percebemos que a temperatura diminui. Portanto, ou assim, a porção do sul do Chile e da Argentina apresenta a temperatura mais baixas. Essas variações acontecem
porque, né? Porque as regiões mais próximas dos polos recebem menos incidências de raios solares. Inicialmente, nem, né, a Guiana, nem dessas nações, nem a Suriname eram estados associados, porque a associação dessas nações só ocorreu em 2013. Beleza, pessoal? Vamos lá, ó. Questão 3. Questão 3 diz o seguinte, ó. Leia anteriormente as frases abaixo. Nós vamos ter as duas frases aí, ó. Os extraordinários lucros sustentavam a vasta, luxuosa metrópolis. 2. Grande parte do território brasileiro percebeu a metrópolis portuguesa e os países situados além da linha imaginária do Tratado de Tordesilhas foram colônias espanholas. Nós vamos ter aí na letra A. Na letra A diz o seguinte, ó. Quantos verbos há na frase que acabamos de ler e quais são eles? Pessoal, na primeira frase aí, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter apenas substantivo, ok? Desculpa, sustentar como verbo. Substantivo não, sustentar, verbo. Na segunda, né, nós temos dois, certo? Dois, que seria o quê? Que seria pertencer e ser, beleza? B. Como podemos classificar os períodos acima? Pessoal, o período acima você vai se classificar em quê? Em período simples, né? Assim, período simples, porque você só tem uma oração, ok? Pois as orações são independentes. Então, é só uma oração. Cada oração é independente. Bora lá. D. Baseando no que você respondeu no item anterior, podemos dizer que o período acima é composto por coordenação ou subordinação. Pessoal, as duas são por coordenação. Lembrando, o que é uma oração coordenada, professor? É uma oração independente, ela não precisa de outra para ter sentido. Então, ela vai ser o quê? Uma oração coordenada, ok? Quando você tem uma oração que ela depende de outra para ter sentido, né? Ela vai ser uma oração subordinada, beleza? Então aí você vai ter duas orações coordenadas. Letra E. Letra E diz o seguinte: qual é a principal diferença entre esses dois tipos de período? Explique criando uma frase para cada um. Pessoal, na coordenação você tem o que? As orações são independentes, né? De modo que os conectivos apenas as coordenam e não prejudicam o entendimento, beleza? Já nas subordinadas orações independentes, a estrutura é em torno de uma outra, beleza? E a frase, obviamente, cada um vai conseguir criar a sua própria frase aí, ok? Vamos lá. Nós temos aí, ó, a quarta questão, nós temos esse texto aí dentro do box em vermelho, né? Você vai ler, eu não vou ler para vocês, porque senão vai ficar muito extenso o vídeo. Então, a gente vai aqui. E o programa não suporta um vídeo muito extenso, né? Então, vamos lá. Quarta questão diz o seguinte, ó. Sobre a locução além de, né? Destacado no texto, ó. Essa partezinha aí, destacado, né? Em negrito. Vai dizer o seguinte. Como se classifica morfologicamente essa locução? Pessoal, essa locução vai se classificar o quê? Uma locução conjuntiva. Por que conjuntiva? Porque é uma conjunção. Então são duas, aí além e de, vai ser uma locução conjuntiva. Beleza? Vamos lá. B. Reescreva o período substituindo essa locução por uma palavra que expressa a mesma relação de sentido, né? Isso acontece porque a Espanha dividiu seu território na América em que 4 grandes vice-reitores reinaram
e outros capacitavam geral independência. Beleza? Quinta questão, pessoal. Quinta questão, você vai ter o que aí, ó? Você vai ter um boxzinho que vai dizer o seguinte, ó. Isso aconteceu porque a Espanha dividiu seus territórios na América em 4 grandes vice-reinados, além de outras capitanias gerais e independentes. Sobre esse período, analise as afirmações a seguir. Né? Vamos lá, nós temos um aí, diz o seguinte: classificamos esse período como um período simples. Você já está notando aí que não é um período simples, por quê? Porque não tem somente um verbo, né? Você tem vários verbos aí, logo você vai ter vários períodos, ok? Vamos lá, 2. É um período composto por coordenação, né? Tá verdadeira essa daí, é um período composto porque tem mais de um verbo e é por coordenação porque elas são independentes. Terceira, a palavra porque é um conectivo. Lembrando que o nome conectivo é a mesma coisa de conjunção. Tá correto, ok? Então tá correto. Então quais são as letras que estão corretas aí? É a letra E, ok? Letra E. Somente a 2 e a 3. Sexta questão diz o seguinte, ó. No dentro do boxzinho aí, ó. A terra da Espanha na América viraram vários países por causa da diferença no processo de colonização e de independência. A. Qual é a relação de sentido explicitada para a locução conjuntiva? Por causa de, seria o que? Seria uma questão de consequência, ok? Uma questão de consequência. B. Como você pode perceber, o período acima é simples. É simples, pois apresenta apenas um verbo e, portanto, uma oração. Como você reescreveria caso quisesse torná-lo um período composto? Pessoal, aí vai ser uma coisa opcional. Aliás, opcional não, pessoal, né? Cada um vai escrever de uma forma diferente, mas era só você colocar dois verbos, né? Ao qual um deles fosse o quê? Fosse uma subordinada, ok? Tivesse sua dependência da outra. Sétima questão, diz o seguinte: a seguir, propomos pares de períodos simples para que você os escreva em um período composto, ok? Bora lá. Nós temos aí, a América do Sul possui 400 milhões de habitantes. 2 aí, ó. A população da América do Sul corresponde a aproximadamente 6% da população mundial, ok? Aí como é que ficaria? Ficaria o seguinte, ó. A América do Sul possui 400 milhões de habitantes, que correspondem a aproximadamente 6% da população mundial. Ok? 2 diz o seguinte, B. A diversidade dos países sul-americanos é enorme. A diversidade dos países sul-americanos se deve o complexo de processo da indústria de formação. Ficaria como? Ficaria o seguinte: a diversidade dos países da América do Sul da América é enorme e se deve a um pleno processo de formação. Ok? Entenderam aí como é que é a questão, né? Você vai juntar as duas em uma. Então eu vou ler só a resposta para você aí, ó. Muitos problemas enfrentados hoje pela nação sul-americana são herança de seu passado colonial, pois elas foram alvos de uma exploração devastadora. Ok? D. A exploração de ouro, diamantes e especiarias gerou lucro exorbitantes que enriqueceram exclusivamente as metrópoles.
beleza? Então, pessoal, a gente ficou aí na parte de gramática, a gente vai agora para a parte de português, ok? Parte de português você tem que ter lido também um textozinho aí, para a gente poder responder as questões, ok? Bem rapidinho, porque só são 3 paginazinhas e a maioria são de responder, né? São de marcar, na verdade. Seguinte, ó. Para Oded Grangel, em que momento a mudança climática passa a chamar a atenção dos paulistanos, né? Quando o caos no transporte e na poluição se tornam insuportáveis. 2. De onde vem a maior parte dos gases poluentes da atmosfera? Né? Seria de motor de carro. Beleza? Terceira questão. Podemos afirmar que, segundo o autor, né? O que a gente pode afirmar segundo o autor? Seria a letra o quê? Seria a letra B, ó. Os carros são os maiores poluentes do ar na cidade de São Paulo. Beleza? 2. No último parágrafo, o termo mencionado. Desculpa, cadê? Me perdi. No último parágrafo, o termo medidas preventivas se refere a quê? Se refere à letra B, ó, aos acontecimentos e à distribuição dos servidores públicos e privados em toda a cidade para facilitar a movimentação de pessoas. Quinta questão. Com a expressão nesse cenário, que inicia o terceiro parágrafo, né? O autor, né? Seria o que, pessoal? Qual é a expressão que, no caso, neste cenário, ele vai fazer essa retomada com o autor? Seria o que? Seria a letra C, ó. Se utiliza de dados referentes aos problemas da poluição na cidade para discutir propostas de soluções para elas. Ok? Sexta questão. Tornar São Paulo uma cidade mais justa e sustentável. Né? Segundo o final do texto, né? Significa o quê? O que significa a questão no finalzinho do texto aí? Significa a letra A, ó. Reduzir a desigualdade social e a poluição atmosférica. Beleza? Sétima questão. Analise a introdução do artigo Mudanças Climáticas. Aí você vai ter um boxzinho aí que vai falar sobre mudanças climáticas, ó. A preocupação com a mudança climática começou a ganhar a atenção dos paulistanos. Quando um problema da cidade chegou ao limite do suportável, os carros no transporte coletivo e individual e os agravamentos da população. Ok? Vamos lá. Letra A. Identifique nesse parágrafo o tema do artigo. Seria o quê? Seria preocupação com mudanças climáticas. B. Nesse parágrafo, o autor identifica o que, segundo ele, são as causas da mudança climática que serão desenvolvidas nos parágrafos seguintes. Quais são eles? Né? Quais são? São os de causa. Né? Seria qual aí? Seria o caos do transporte e a gravidade da população. Beleza? E o agravamento da população não, da poluição. C. Qual é a função do substantivo paulistano nesse parágrafo? Né? O substantivo foi usado para restringir a abordagem do tema. Que está querendo falar só dos paulistas mesmo. O autor se limitará a discutir o que tem acontecido em São Paulo. Vamos lá. D. Esse parágrafo é composto por quantas orações?
né? No caso são 3, né, pessoal? São 3 orações, é só você contar os verbos. São 3. A oração destacada é coordenada ou subordinada? É, no caso, subordinada, porque ela precisa de um outro para ter entendimento, para ser completa. Ó, se você pegar só a parte negrita aí, como fica sem sentido, ó. A ganhar a atenção dos paulistanos. A ganhar a atenção dos paulistanos. Não fica sem sentido, né? Então, essa daí vai ser o quê? Vai ser a oração subordinada. Ela depende de outra para ter sentido. Beleza? Oitava. Agora analise o período, né? Aí você vai ter o período aí, ó. Certo? Aí as perguntazinhas, você vai dizer o seguinte, ó. Quantas orações compõem esse período? No caso é simples, é só você contar os verbos e você vai ver quantas orações. No caso aí são 2, beleza? 2. B. Esse período é composto por coordenação ou subordinação? No caso é por coordenação. Letra A, né, da nona questão, diz o seguinte, ó. Agora leia o meme a seguir. Aí você vai ter o memezinho, né, e vai ter as falazinhas dele aí, né? Que diz o seguinte, ó. Diz o seguinte, tendo em vista os conceitos que acabaram de ver sobre o período, explique como se dá o humor desse texto. Pessoal, o humor é o resultado da quebra de quê? Da expectativa, né? A leitura. Inicialmente, o leitor segue a ordem proposta do livro, ok? Então, foi isso daí, certo? Foi para quebrar a expectativa. B, diz o seguinte, ó, a ordem 2, 3, 4, 5 e 1 representa que tipo de período? Seria o período que coordenação por coordenação. Desculpa, é período composto por coordenação, certo? C e última questão diz o seguinte: escreva as orações na ordem 2, 3, 4, 5 e 1, certo? Em apenas um período. Que sinal de pontuação você utilizou para separar as orações? Explique, né? Vamos lá. Utilizamos as vírgulas, pois ela é empregada sempre, ok? Pois ela é empregada para separar termos de mesma natureza, ok? Então, você utiliza a vírgula para poder separar termos da mesma natureza. Então, pessoal, a gente chega ao fim aqui, certo? Estudem conjunção, né? Estudem os períodos compostos aí, a oração oração coordenada e subordinada, ok? Que depois a gente vai fazer uma revisãozinha sobre ela para poder a gente fazer a nossa provinha, tá certo? Valeu, pessoal, até mais para vocês.